Turma, começando mais um FSCast, o podcast oficial do Foras de Série, uma convidada extremamente especial, que eu já tomei bronca da diretoria aqui, mas eu vou deixar o papelzinho da cola em cima da mesa, porque, cara, decorar isso aqui, só do que essa menina tem, é impossível. Então ela é DJ, produtora, escritora, ativista, voluntária, foi uma das 30 crianças prodígio do mundo, produtora de música eletrônica mais jovem do mundo, empresária desde os 9 anos, já tocou no Rock in Rio Lisboa, nasceu na Noruega. Tem mais coisa pra falar? Esqueci. Conta um pouquinho de você, Rica. Bem-vinda na Fora de Série aqui. Obrigada! Prazer! Nossa, um prazer estar aqui. Vai ser com certeza demais. Pois é, eu sou DJ desde os 9 anos. E meus pais não são músicos, não são DJs. Todos acham, quando eu falo que eu sou DJ, que meus pais são DJs, né? Mas não, veio muito de mim. Assim, meus pais gostavam muito de música eletrônica. Eles moraram durante anos na Noruega e lá é muito forte a música eletrônica. Então eu tive, de certa forma, uma influência. Mas veio muito de mim. Desde pequeno eu queria ser DJ e dizia que queria ser DJ, mas nenhum curso me aceitava. Por eu ser muito jovem. Assim, nenhum curso nunca tinha dado aula para uma criança. E eu nasci na Noruega, né? Morei lá até os 6 anos. E até lá a gente chegou a procurar curso de DJ. Depois, já morando aqui no Brasil, a gente procurou e nem me aceitava. Mas mesmo assim, eu tinha confiança e tinha determinação de me tornar DJ, sabe? Mesmo que as coisas mostrassem que eu não ia conseguir me tornar. E, como eu disse, meus pais não são do meio da música, não tem nenhuma relação nem de hobby com a música. Eu não trabalho com música e não tem nenhuma relação de hobby. Então, uma coisa bem inusitada. Eu podia ser cantora, queria ser várias coisas, mas eu queria ser DJ. É uma coisa bem inusitada. Mas então, eu busquei aprender sozinha inicialmente, porque nenhum curso queria me aceitar. Eu comecei a tocar assim, aprendendo sozinha. E quando eu falo que eu sou DJ também, ou acham que meus pais são músicos ou DJs, ou que eu tenho algum empresário. Não, minha mãe, que tá ali, que sempre cuidou da minha carreira. E por isso a gente passou por muitas dificuldades, assim, porque é um meio muito competitivo e é um meio dominado por homens, assim, a gente já passou por muita dificuldade nesse meio. Eu já fui muito sabotada e assim, histórias de DJ, de na hora de tocar o DJ tirar meu pendrive e colocar o dele, de trocar cabo na hora de eu tocar, de falar pros contratantes ou eu ou ela, sabe? De, assim, várias histórias de sabotagem mesmo. Pois é. Super seguro pra pessoa. Eu sou boa, né? Vamos falar. Tô brincando. Fala outra coisa, pra você segurar a palavra dessas pessoas. Pelo amor de Deus. Que loucura. Pois é, e sempre fui só eu e minha mãe nesse meio, nunca tive equipe, empresário, nada. Então a gente passou por muita dificuldade, assim, aprendendo. E minha mãe, no início, todas as festas que eu tocava, minha mãe que ligava, encontrava algum contato pra eu tocar numa festa e pedia. Imagine se vocês fossem donos de uma festa, se vocês aceitariam que uma criança de 9 anos tocasse na festa de vocês. Eu sempre tive alvará, né, que é a autorização judicial pra trabalhar, né, pra tocar profissionalmente. E eu sempre, é importante falar que eu nunca circulei em festa. Eu sempre vou do backstage pro palco e volto do backstage e vou embora, sabe? Isso é importante falar. Mas sempre foi com toda segurança, sempre com a minha mãe. Mas vocês imaginem, se vocês são de alguma festa, se vocês... Não tem problema de ficar até tarde? Isso não, eu tenho estudo, tenho esse alvará, né? E aí te libera ou tem um horário que você precisa sair ou te libera pra festa? A gente pede, eu tenho um alvará fixo, assim, tem um horário certinho. Mas então, imaginem, a minha mãe que ligava no início... Festa, tenho certeza que foi isso. Ela fala que ela ganhou mais de 30 anos de festa. Mas, então, eu comecei assim, e depois eu quis me tornar produtora musical, e a mesma coisa, assim, um curso me aceitou. E de novo... não todo, mas a grande parte dos DJs viram produtores musicais. Assim. Tem vários que fazem essa transição. Sim. Tem alguma explicação? Por vontade de tocar as próprias músicas, né? Eu acho que é meio que um caminho natural, assim, de todo DJ, porque geralmente todos começam sendo DJs e aí a paixão fica tão grande que querem se tornar produtores. E aí foi a mesma coisa comigo. Eu comecei a tocar e queria muito, assim, eu já ouvia as músicas, imaginava transformar elas em eletrônicas e estava sentindo muita vontade de produzir. E aí, de novo, nenhum curso me aceitou. E, inclusive, teve uma história, depois da minha mãe ligar para vários cursos de produção,
isso lá em Brasília, que a gente estava morando lá em Brasília nessa época. Ela ligava para vários cursos de produção e nenhum me aceitava para ser criança. E teve uma hora que ela não falou mais que eu sou criança, só ligou para um curso, marcou aula. Quando eu cheguei lá, ele viu que eu era uma criança, ele assim... Isso você tinha o quê? Uns Isso eu tinha 10 anos. 10 anos. Ele assim, riu da minha cara, debochou, junto com a minha mãe, assim, na minha cara, falou, não vou dar aula pra uma criança, não vou perder meu tempo dando aula pra uma criança. Nossa, mas... E aí, assim, tudo mostrava que eu não ia conseguir ser produtora. E uma coisa que eu falo nas minhas palestras, né, que eu comecei depois a palestrar. Depois de ser DJ, produtora, eu também comecei a tocar instrumentos pra me ajudar na produção musical. Toco piano, baixo, violino. E depois eu comecei a palestrar. Hoje eu falo principalmente nas minhas palestras sobre criatividade e autenticidade, que são duas coisas que eu acredito que nós somos muito conectados quando somos jovens, mas a gente se desconecta ao longo da vida, né? Eu acho muito importante a gente não deixar que isso vá embora ou resgatar se a gente já perdeu, né? Criatividade e autenticidade. Então, eu palestro sobre isso, contando a minha história, desde que eu tenho uns 10 anos, desde que eu comecei a palestrar. Comecei a palestrar sobre minha história e comecei a palestrar sobre criatividade porque é uma coisa muito ligada, né, com a arte. Eu sempre me interessei muito por estudar o processo criativo para me tornar uma produtora, uma DJ melhor. Então, eu sempre estudei a fundo, assim, já fiz diversos cursos de criatividade, li todos os livros. Então, comecei a palestrar sobre isso porque já era um assunto que eu era muito ligada. Então... Mas é mais inspiracional ou você ajuda as pessoas a desenvolverem os processos? Você leva insights, mostra, sei lá, sim, post-it de fato na parede? prático. Sim, sempre passo também dicas práticas, assim. Você falou dos 3 instrumentos que você toca ali. Isso. Não sei se tem mais ou não. Quanto tempo você aprende um instrumento? Fiquei curioso agora com isso. Quanto tempo que eu estudo esses Não. instrumentos? Quanto tempo você consegue aprender a tocar um instrumento, assim? Porque hoje, eu tenho 39. Eu não consigo tocar violão, cara. Eu toco male-male, acho que um comecinho de um Bob Marley ali e não vai. O dedo não muito vai, relativo, não encaixa. né? Não... Mas, comigo foi rápido, assim. Eu sempre tive uma facilidade muito grande, sabe? E também de ouvido, assim. Eu, além de fazer aulas de instrumento, eu sempre fiz curso de teoria musical, onde eu estudo análise musical, tento tirar as notas das músicas, tirar o tom de ouvido. Eu sempre tive... Não sei se eu tenho um ouvido absoluto, alguma coisa, mas eu tenho uma facilidade, assim, sabe? É perto disso. Se não é absoluto, é perto de ser absoluto. Mas eu tenho essa facilidade, né? Mas é relativo, né? E como que é a tua relação Brasil, Europa? Como que a tua carreira é vista aqui e vista lá fora? Tem diferença? Bom, eu já toquei lá fora, não tanto como no Brasil, né? Mas já toquei aqui, lá fora. Tá. Eu já toquei lá fora, na França, na Holanda. Já fiz alguns projetos lá, teve um documentário no Canadá. Quando eu fui eleita uma das 30 crianças prodígio do mundo, foi no Canadá para criação desse documentário da TV Sank. Então, eu já fiz uns projetos lá. Só, desculpa, o que é o das 30 crianças prodígios? É de qualquer Eles elegeram umas 30 principais, assim, de qualquer segmento. Foi a TV Sank que escolheu essas crianças para a produção desse documentário, que passou no Canadá e na França. Mas desculpa, só que deu uma cortada aqui. Alô? Não, tá aqui. Alô? Eu não tô ouvindo nada. Voltou. Opa. Alô? Não? Alô? Tá funcionando normal aí, Vicky? Tá vendo? O cenário é bonito, mas cortou tem pra mim, dá umas cagadinhas. Vamos lá. Você falou das 30 prodígios. 30 prodígios, Mas é tipo uma Forbes, como se fosse assim, uma Forbes... Eles só fizeram uma vez. Teoria, assim, que eles só premiam, reconhecem. Você tem que se cadastrar, você tem que se... Não. Eles só acharam. Escolheram, assim. Caraca, e só uma louco. vez, não é recorrente, assim. Só escolheram uma vez pra produção desse documentário. E foi super importante, assim, porque... Ele te abriu portas, né? Lá fora, com certeza. Eu toquei lá fora depois disso. Não foi depois que eu toquei lá, então eles me conheceram lá e fizeram. Eles, assim, me encontraram, eu tocando aqui no Brasil, e aí isso me abriu muitas portas lá fora. Eu toquei lá fora, depois eu fui convidada pro La France à Incroyable Talent, que é um programa lá na França, é o programa de maior audiência. Entendeu? Entendi. A França tem um incrível talento. É como o America's Got Talent, mas da França. E é o programa de maior audiência lá. E eu fui convidada depois da produção desse documentário. Então, me abriu bastante porta. E eu adoro tocar fora, adoro tocar aqui. Eu amo tudo.
é um pouco diferente, assim. O estilo que eu toco lá fora é diferente daqui e eu gosto disso. Uma coisa que eu sempre... E que tem tudo a ver com criatividade, que eu falo bastante sobre isso, é estudar diferentes áreas, né? Ser uma pessoa generalista. Então, sempre na música, isso pra minha vida, sempre busquei estudar diferentes áreas. Então, no caso da música, pra produção, pra tocar, sempre busquei explorar diferentes estilos musicais. Então, assim, cada instrumento eu foco mais em algum estilo. Então, isso me faz conhecer bastante vários estilos de música. Isso me ajuda muito com a criatividade. Essa foi a primeira dica, assim, que eu tive quando eu comecei a produzir e que, assim, é um lema meu. É sobre aprender, sabe, sobre diversos assuntos, ouvir todos os tipos de música. Isso me ajudou completamente. É uma coisa que eu falo bastante sobre criatividade, da importância de ser generalista. Sem ser música eletrônica, o que você mais gosta de ouvir? Música clássica, rock, todos os estilos. Eu ouço de tudo, menos funk. Assim, eu admiro o estilo, boa, né? Sim. Mas eu ouço todo tipo de música, até funk, assim, com o intuito de estudar. Claro. E eu gosto muito disso, de explorar esses estilos. Então, quando eu vou produzir, tentar pegar uma referência de estilos diferentes, isso cria algo, assim, incrível. Eu costumo dizer que a criatividade é a arte de combinar ideias, né? Nenhuma ideia surge do nada. A única coisa que surgiu do nada foi o universo, depois de tudo foi combinado. Então, toda música, toda ideia que a gente tem, ela vem da combinação de outras. E as ideias são as mais incríveis, as mais inovadoras, elas vêm da combinação de ideias de diferentes áreas. Então, a música mais inovadora que eu vou poder criar vai ser a música onde eu combinei ideias de diferentes estilos musicais. Então, referência, tem um poeta aqui que fala referência gera referência, né? Sim. Então, é isso. E você é uma cidadã meio que do mundo, assim, né? Então, e é bom isso, porque isso, certamente, essa pluralidade você consegue aplicar na tua música, na tua arte, né? Seja lá qual for ali, mas você consegue aplicar, né? Não sei se você chegou a ver o My Next Guest, do Dave Letterman na Netflix. Ele fez um episódio com... eu não vou lembrar o nome dela. Com a... Puta, uma menina novinha também, gigantesca da música, não vou lembrar o nome dela. E com o irmão dela, que é o produtor musical. É Billie Eilish? Deve ser Billie Eilish, e Phineas. Pá! Viu? Como referência. Eu acho que eu até assisti, sim. E o irmão dela mostrou o processo de construção de uma música, de uma... Cara, é animal. Ainda mais eu que sou cego de música, não sei, eu toco o começo do Bob Marley, eu não sei nem pegar no negócio, no violão. Então, eu acho muito louco, assim, e a explicação que ele dá de cada momento que entra, cada instrumento, porquê, como ele constrói a narrativa, o storytelling da música ali, é muito louco. E é muito ligado à referência, é o que me chama mais atenção, assim, eu tô realmente estupefato aqui, porque assim, referência, por mais que você estude, tem uma base de tempo, né, que você tem menos pela sua idade, mas que você consegue trazer, né, você consegue trazer essa construção e essas referências mesmo assim, então é muito louco isso, assim, como que a tua cabeça funciona, isso tô tentando entender, assim, de como que a cabeça funciona pra construir esse, mesmo sem ter o repertório de tempo mesmo, né? Sim, então, como que você faz isso? Qual que é o teu processo de criação mesmo, assim, sei lá, você começa pela, sei lá, eu vou tocar na Europa e eu sei que esse tipo de batida, sei lá, e aí você começa daí, ou você começa, não, eu gosto disso e pronto, ou você... Sim. Qual que é o teu processo criativo? Mais de DJ que você tá falando ou de produção musical mesmo? Porque é até legal falar da diferença, né? Porque um DJ, ele... Qual que é a diferença? Eu não faço ideia. Eu já tava tratando com a mesma coisa aqui. Eu tava nessa. Eu vou te falar, né? Então, o DJ, ele vai tocar numa festa, vai fazer um show. Então, por exemplo, ele tem um set de 1 hora. O papel dele é tocar várias músicas, passar de uma pra outra sem criar um espaço. Então ele mixa, ele mistura o final de uma música com o começo da outra pra criar essa continuidade. Mas ele toca músicas já feitas. Tem DJ, sim,
que enquanto eles estão fazendo isso, eles tocam algum instrumento. Eu já cheguei a tocar instrumento por cima. Então tem DJs que, enquanto eles tocam, eles acabam botando algum instrumento por cima, acabam fazendo alguma criação na hora, né? Mas, basicamente, o DJ, ele toca músicas já prontas e o produtor, ele vai criar as músicas, né? Então, produção é muito... assim, muito mais difícil, assim, porque envolve física, teoria musical, é uma coisa muito mais difícil, né? E eu costumo dizer, se não me aceitaram no curso de DJ, imagina me aceitar no curso de produção. Mas eu não tinha nem física na escola na época. E, poxa, produção musical envolve física, teoria musical, coisas muito profundas. Física. Por quê? Física, né? Música é física, né? Sim, entendi. Caraca. Sabe nada, né? Mixagem, que eu nunca ia pensar nisso, mas jamais que eu ia pensar nisso. Eu também não, eu sou um bom escutador. Pra mim, a música é ali, ó. Gosto de todo tipo. Tchá, tchá, tchá. Esse é o funkzão que a Rivka não gosta. É que você não ouviu o resto da Não, música. eu gosto, ela eu gosto começa do assim, estilo, depois ela vai né? pro eletrônica, é que você não ouviu o resto da minha música. Mas e o processo, o teu processo? Que eu fiquei curioso também com a pergunta do André, o teu processo criativo. De criação assim, de né? música? Depende, assim, Você mas sai geralmente... juntando coisa e... Como... Tem vezes que eu surjo, assim, sem nenhuma ideia na cabeça e eu vou criando e testando coisas, assim. Mas, na maioria das vezes, eu já tenho alguma ideia. Então, alguma melodia. Eu faço muitas vezes um banco, assim, de ideias no meu celular. É incrível como a gente funciona no ócio criativo, né? Sempre que a gente não tá produzindo, surge, assim, infinidade de ideias. Então, direto tem ideia de alguma melodia, alguma coisa. Então, eu tenho um banco no meu celular só de gravações. Então, eu sempre tenho já alguma... Geralmente, já tenho alguma ideia. Então, eu começo pela melodia, geralmente. E depois eu vou construindo em cima. A maioria dos produtores começam pelo vocal. Então, eles já têm o vocal ou uma melodia e aí eles começam a construir em cima. E aí, geralmente, eu faço assim. Nossa. É muito louco, porque eu fico vendo... Eu assisti uns documentários recentemente e a galera... O processo criativo musical mesmo, assim... Não, agora põe a voz mais assim. Aí o cara põe a voz mais assim, aí fica melhor a voz mais assim. Você fala, cara, não é possível, de onde essa galera tira? Mas é referência também, né? O cara tem muita referência. Bem, tô falando uma galera mais velha aqui também. E era uma mistura de pagode com sertanejo, assim. Documentário bem legal, inclusive. Uma sériezinha, não é nem documentário. E que é o cara do sertanejo que vai produzindo com vários pagodeiros de acordo com o pedido de um cara do futebol. Então era essa trinca, assim, né? E cada episódio é um. Então é o... Oi? Nossa, eu juro que eu ouvi uma voz aqui. Então era um produtor... Que loucura. Era um produtor, o músico e o... Era o músico, perdão, o produtor, óbvio, mas era o músico do sertanejo com um cara do pagode que era indicado pelo jogador de futebol e o jogador de futebol. E beleza, tinha uma festa e tudo mais, super legal. Mas era isso, assim, aí você pegava os músicos, a galera ensaiando, criando a música autoral, não sei o que. Você falou, cara, é muita loucura, cara. Porque aí o cara pega e o cara... Mas se eu puser isso aqui do violão? Aí o cara... E aí a música fica boa. Então, cara, é muita coisa, junta muita coisa. Aí você pega as pistas de áudio ali, né? A música é um negócio, assim, infinito, arte em assim. geral, acho que é uma coisa, assim, que eu acho que todo ser humano tinha que estudar um pouco, sabe? É claro que música, tem assim, coisas que a gente não tem muita facilidade, ou não gosta muito, um instrumento, mas sempre tem alguma arte que a gente vai se identificar. Eu acho, assim, uma coisa essencial, assim, pra todo ser humano, pra a criatividade, já tem estudos que provam essa ligação com a criatividade, como ajuda na criatividade, tocar um instrumento, por exemplo, na saúde mental, como ajuda na diminuição do estresse, assim, e várias coisas. Então, nossa, e de podcast disciplina. também, podcast é bom também. Muito bom. Mas, nossa, eu acho que é fundamental. Todo ser humano estudar um pouco de arte, assim, ter esse arte hábito, em geral, sabe? Né? É que eu li um negócio disso aí, sobre a relação de música com os hormônios que o corpo libera, né? Daí Hormônio do estresse. Do estresse, Tem até tem um a estudo. citocina, tem não sei o quê. Eu não vou me lembrar agora de onde é o estudo, mas parece que com apenas 30 minutos tocando algum instrumento, esse hormônio do estresse, ele diminui em 25%, assim, apenas 30 minutos. Então, assim, tem uma ligação direta e é um incrível ócio criativo, né? Já é um ócio criativo você não fazer nada. Imagina você estar em ócio criativo e ainda fazendo algo que estimula a sua criatividade. Então, é incrível. E se você for pesquisar os maiores gênios, Albert Einstein, os maiores gênios da humanidade, todos tocavam um instrumento. Todos tinham uma ligação, tinham um hábito de
né, uma ligação com a Claro. arte, com a música. Claro. Então, é incrível, assim. Eu O não cérebro funciona eu de uma toco outra tantã. forma. Eu toco tantã. Você toca, né? Você dá uma arriscada nisso, né? Tantazinho. Mas sabe que a história da música e do estresse é verdade Tem mesmo. tantana em alguma música? Tantã? É. Tá já querendo Como se assim, colocar tantã? Ah, Sim, na turnê. com certeza. aí, se precisar. Na turnê, eu lá se Tamo aí. candidatando pra turnê. Mas enquanto eu não estiver cumprindo meu papel de influencer de doces do Iguatemi. Do eu posso Iguatemi. tocar. O André tem essa história. Sou Mas influencer essa história de doces. do estresse é verdade mesmo, assim. Vira e mexe no trânsito, eu me pego parado no trânsito, põe música clássica. Nossa. Cara, muda o ambiente, assim, pra mim. Muda, bom, cara. muda. É bom, é bom. Quando eu tô mais estressado, eu coloco música É. clássica também. Dá uma... E às Cê- vezes, cê Tocar tem- é melhor ainda. É? Tocar é Ah, melhor mas ainda. É, tocar Eu já tenho- fica eu tenho mais complicado. uma das minhas frustrações é essa. Cara, eu não consigo tocar instrumento musical. Não consigo. Já tentei, já comprei cavaquinho, já comprei violão, pandeiro. Não consigo. Por que mas não às sei, mas não vezes. consigo. Mas isso você tentando sozinho. Sozinho, em casa. Ah, porque ia facilitar Não, talvez muito numa pro aula, não, professor, sem dúvida. né? Talvez numa aula ajudaria, assim, por conta da referência, mas pra mim é difícil, cara. Vou te falar que é difícil. E você tem alguma característica da tua música, assim, sei lá, alguém que traz sons brasileiros pra não sei o quê, alguém que faz, sei lá, tem alguma característica que fala, meu, você vai Minha? ouvir, você vai ouvir essa aqui, você vai saber que é minha, se essas... Uma marca. Eu busco isso, assim, na criação de synths, assim. Eu busco essa marca. Mas eu ainda não tenho uma. Eu não tenho tantas músicas lançadas, né? Eu tenho muitas guardadas pra ainda serem lançadas, porque eu tava em processo de gravadora, enfim, de ver uma gravadora pra assinar, enfim. Então, eu acumulei muitas músicas. Mas, inclusive, eu vou lançar a minha próxima música Aí, dia 12 de agosto, agora. Olha lá. Depois de um tempo sem lançar, porque eu tava nesse processo, assim, de acumular músicas, mas eu ainda tô buscando essa marca registrada pra em todas, sabe? Mas, como eu disse, eu gosto muito de testar. Então, nesses tempos, assim, desde que eu comecei a produzir, eu tava nesse processo de, sabe, de explorar as diferentes coisas e ainda não me prender em algum estilo ou alguma marca, mas eu temos gosto muito disso. gravadora já? também. Já temos gravadora? Não. Aí, tão vacilando. Vacinando. Tão vacilando. Se eu tivesse gravadora, eu já... É, isso aí. Você tocou no Rock in Rio Lisboa? Isso, Me conta essa história, recentemente. que loucura isso. Tranquilão. Foi há um mês. É. Tranquilão. Rock in Foi Rio Lisboa. incrível, foi há um mês. Eu fui a mais jovem a tocar na história do Rock in Rio. Olha. A artista menina mais jovem do Rock in Rio do mundo, mas do de Rock in Rio de Lisboa foi a mais jovem artista, tanto menina, entre meninos e meninas, foi a mais jovem. Nossa, e foi... Super experiência. Nossa, um grande marco, Como é que chegou né? o convite Nossa, eu pra ia você? perguntar agora disso, André. Leu minha Eu mente. leio somente. Bom, chegou o convite. Viram e chegou? Sei lá. Ou é sua mãe lá no telefone? Não, nesse caso não foi, Alô, não. Medina, família Medina. Caraca. Nesse caso não foi, não. Como é que você se promove? Então, Internet. porque assim, já é a segunda coisa que brotaram pra você, né? Das 30 Crianças Prodígio, Rock in Rio, que as Hoje pessoas a chegaram. maioria brota. Hoje Sim, a mas maioria como é que brota. você usa, assim, rede social que você se promove mais? Sim. Hoje, mais do que show, eu faço palestras, né? Como eu disse, por causa dessa dificuldade no meio, eu, assim, Sim. me encontrei no meio da palestra, porque eu acho um meio completamente diferente, que, assim, eu sinto que todos os palestrantes, sabe, se ajudam, tem essa vibe muito diferente, sabe? E eu me encontrei nas palestras, então hoje eu palestro mais do que eu toco, e... eu faço palestra show também, muitas vezes eu palestro e toco também, então... Ah, Não ao mesmo tempo, mas porque eu falo de criatividade, então eu tocando é meio que a materialização, é a prática de tudo que eu falo, né? Sim. Então eu faço as palestras show, mas eu mais palestro do que toco e eu também crio conteúdos para as redes sociais. isso é um jeito também, né? Eu acho que talvez a capilaridade esteja na internet ali, Sim. não é? A galera te encontra talvez por isso, né? Eu acho que o Justin Bieber foi assim também, não Foi foi? pela internet. Foi pela internet também, né? Aham. A história do Ele, Justin. Billie Eilish. Ah, A Billie Eilish eu vi lá no documentário. Os maiores artistas hoje jovens foram sim, assim, né? Mas me conta dessa loucura, da experiência do Rock in Rio mesmo. Puta evento. Inclusive, eu fui, além de tocar no Rock in Rio Lisboa, eu participei de uma imersão lá, junto com a Apollo Palestrante, que é minha agência de palestras. Beijo, Denis, todo mundo da Apollo, amo você. Denis DJ? Não,
Cara, que mistura tudo, né? Mistura. Mas eu fui convidada entre grandes palestrantes do Brasil, da demais, Polo, cara. pra gente fazer uma imersão lá em Lisboa. Todo ano eles criam uma imersão com os palestrantes pra algum lugar. Então, nesse ano foi pra Lisboa, que é um exemplo de reinvenção, né? Portugal, no geral, é um país que há anos atrás, há 20 anos, era reconhecido como o lixo da Europa e hoje, assim, é um dos principais, né? Uma das principais potências, assim, é um exemplo de reinvenção. E então a gente foi visitar lá e ia acontecer Rock in Rio Lisboa. E antes de eu ser convidada pra tocar lá, eu já ia nessa imersão e ia apenas no Rock in Rio Lisboa, indo, né? E durante a semana, no final de semana, era o Rock in Rio Lisboa, mas durante a semana a gente ia fazer uma imersão no universo Rock in Rio, conhecer todo o backstage, teve Rock in Rio Academy, foi um evento incrível, assim, o Roberto Medina, ele fez um talk lá, tiveram diversas palestras, foi uma imersão, assim, Legal. no Rock in Rio, que é, cara, um exemplo, né, de empresa Animal, que hoje vai muito além da música, né? Total. É um exemplo de empresa de learning que usou a força deles na música pra educar as pessoas, pra conscientizar as pessoas. Então foi, assim, fascinante, uma experiência, assim, única e ainda toquei no Rock in Rio. Então foi, nossa, tudo Deu uma de pressãozinha? bom. Ai, Subir não. ali no palco? Não. Dá uma olhada ali pra assim, cima, não. assim, e fala assim, é Rock in Rio que tá escrito ali, né? Não, claro, é assim, uma emoção imensa, mas de nervosismo, eu não me sinto nervosa. É mesmo? Caraca. E o público é grande lá também, igual aqui, não, hein? Sim, aqui é ainda maior. Parece que aqui é o dobro do tamanho de lá. E lá já era, Pô, assim, então é gigantesco. assim, né? negócio de se perder, assim, um negócio imenso. Mas aqui parece que é maior ainda. Aqui a gente tava falando com o Luiz Teles, que cantou pra gente mais ou menos 700 mil pessoas, né? 100 mil pessoas por dia em 7 dias de evento. Então, muita estamos falando aí de 350 mil pessoas. Tocou pra 350 mil pessoas. Talvez. Não, foi menos. É Menos. porque são muitos palcos também. Ah, né? verdade, São diversos palcos, o espaço é dissolve bem, né? O imenso. Sarro imenso. foi lá também, fez um... Pulveriza bem. O Vitor Sarro, ele fez um stand-up lá, né? E ele tirou uma foto, ele tem um compartimento ali que ele falou, enfim, que ele fez o show dele. Mas é animal o jeito que eles fazem, né? E ainda assim, é Rock in Rio, né, cara? Né? Assim, quantos artistas queriam estar no Rock in Não, Rio que eu- ou não conseguiram estar no Rock in E o Rio? que eu mais, assim, admiro, assim, é essa visão deles, que quando a gente pensa, né, um festival de música, se envolver em educação, essa visão que eles tiveram, uma coisa, assim, que é um exemplo, eu acho que pro mundo. Eu acredito que uma grande tendência, isso foi falado até no Rock in Rio Academy, é de todas as empresas se tornarem empresas ligadas à educação. Eu acredito que essa é uma grande tendência, eu acho que uma empresa, não importa a área, ela deve educar, sabe? Sem dúvida. E o Rock in Rio é um exemplo disso, né? Que usou toda a potência deles na música pra educar as pessoas e, de fato, estão transformando vidas, assim. Eu participei recentemente do Mandorama também, que é o festival de conversas deles, né? Uhum. E é incrível, é um exemplo. Foi incrível essa experiência, foi uma honra. Que bom. E o Rock in Rio foi talvez o maior palco que você tenha tocado hoje. Ah, não. Não. Chupa, Capelli. Não é. Não era um palco, né? Era um trio elétrico, mas no Carnaval de Salvador foram 1,5 milhão de pessoas, assim. 1 milhão, não, mais de 1 milhão de pessoas, não sei quantas. Se eram 1 milhão E você em mas cima era do muita trio gente. elétrico. Mais de 5 horas tocando. Mandando Ah, ver. 1 milhão, 1,5 milhão, 1 milhão e... Mas, Tá tranquilo. nossa, mas foram 5 horas comandando trio elétrico e por mais que pareça muito tempo, nossa, passou voando. Eu ficaria lá tanto tempo ainda. E foi, nossa, Você uma segurou experiência, 5, assim. 6 horas de trio ali. O trio era seu? Dividiu com alguém? Não, foi a Cade que me convidou. Aliás, um beijo, Cade. Cantora maravilhosa, Cade. Que louco. ela E me que convidou. experiência, hein? Que Porque imagina. experiência. Era carnaval? Desculpa. Carnaval De Salvador. Cara, como é que você mantém Logo antes da pandemia. motivada? Porque, assim, ou se você já boa. pensa nisso. Porque, cara, você tá conquistando as coisas muito cedo. Que é Ai. animal. Mas daqui a pouco você vai virar e falar assim, Eu acho que já quando... toquei pra 1 milhão de pessoas no carnaval, já toquei no Rock in Rio, Não esquece o Fora de Série, né? Falando, Já fui no Fora de fui no Série. Toquei no Rock in Rio, Não, mas trio. é a paixão, assim. Eu acho que quando você faz o que você ama e quando você tem um propósito, assim, um objetivo maior pelo que você faz, assim, você não precisa de motivação, assim, desse pensamento, sabe? É algo, assim, que me nutre.
tanto tocar, palestrar, é algo assim que eu não me vejo não fazendo. E eu falo bastante sobre isso, né? Sobre perda de criatividade, autenticidade. A maioria dos adultos, assim, não fazem o que amam, não se distanciaram da sua autenticidade, da sua criatividade. A gente, quando vai crescendo, vai sendo moldado, né? E... Inclusive, sobre o prodígio que você falou, né? Prodígio, por definição, eu não gosto de me chamar de prodígio porque, por definição, é algo contra a natureza. E eu acho que eu sou o contrário disso. Na verdade, eu sou natural, né? Natureza. E eu acho que as outras crianças, outros adultos que não seguem o que queriam seguir, que são contra a natureza, né? Então... geralmente sempre perguntam pra minha mãe, né? O que você fez pra sua filha ser assim? Ela fala, nada. E é essa a questão, eu não fiz nada, eu não limitei ela, não moldei ela. E ela só continua sendo o que ela queria ser. Porque imaginem quantos talentos a gente perde. E não só talentos, vai muito além do pessoal, né? Quanto impacto no mundo, quanta transformação, quantas pessoas que poderiam estar aí transformando vidas, famílias, a gente perdeu porque a gente tem esse processo, né? George Gurdjieff já dizia, né? Que o homem é uma máquina. O homem, ele age de forma mecânica, lógica, normal, né? Normal é seguir normas. A princípio parece ser bom seguir normas, né? Ser normal. Mas não, isso é o contrário de natural, né? Isso sim é prodígio, né? Normal é o contrário de natural. E a gente tem a gente crescendo, a gente passa por esse processo, né? De se tornar normal, de dar mais importância pro lógico, não pra criatividade, pra paixão, enfim. Então, a gente vai crescendo, vai sendo moldado. E eu acho que eu não me tornei, eu só não deixei de ser algo que eu já sou. E eu sempre trago essa reflexão, assim, quantas pessoas que deixaram de ser o que elas eram e como a humanidade ia estar melhor se elas não tivessem deixado de ser quem elas eram. Pensamento de manada, né? Vai colocando todo o gado ali no canto ali, né? Então... uma coisa que eu falo bastante, né, quanto criatividade sobre isso, é o impacto das escolas, né, nisso. Principalmente dos pais, né, porque são os pais que escolhem as escolas e eles que cobram boletim, nota e tudo mais. Mas as escolas a gente consegue ver exatamente isso, né, porque cada pessoa com seu repertório único, com seus únicos talentos, a meta na escola é que todos cheguem no mesmo lugar. Tem ali uma resposta, você tem que... A boa turma, aquela turma que falam, aquela turma é muito boa, é onde todo mundo chegou no mesmo lugar, na mesma resposta. É verdade. E cada um com a sua, sabe, com a sua essência mais única, sabe? Isso é verdade. E a gente é ensinado isso, né? Nos teus shows você tem... Acho que você é uma potência, que o André falou, né? Tá, e crescendo cada vez mais, se Deus quiser, continue crescendo. E eu acho que você tem um poder muito grande, talvez, de levar coisas importantes, mensagens importantes adiante. E nos teus shows, você tem algumas mensagens, né? Você fala muito de meio ambiente, você fala muito de futuro, né? Sim. Então é um pouco disso, acho que aproveita para que você tenha esse megafone, vamos dizer assim, né, para levar essas coisas importantes que, cara, que o mundo tá carente realmente, assim, e acho que tem uma questão geracional também aí, né, então... Sim, eu tenho um propósito muito grande de conscientizar as pessoas, mas principalmente jovens, assim, porque eu sinto que a gente tem um potencial. A gente hoje vive em um cenário abundante de informações, de circunstâncias, de oportunidades, e não só a gente não usa elas de forma positiva e de forma plena, de forma positiva, né? Como a gente usa, na verdade, negativamente. Então, muitos problemas, eu falo bastante isso das minhas palestras de educação, assim, para educadores. Eu tenho uma palestra onde falo sobre educação para a geração Z, e eu falo bastante sobre isso, que hoje, a abundância de informações, ela causa outros problemas, né? As pessoas não sabem lidar com essa abundância de informações. Isso dá problema de saúde mental, de aprendizagem. A gente vê que essa geração tem uma aprendizagem superficial. Ela é mais influenciável por causa dessa abundância de informações. Então, a gente vê que é muita oportunidade desperdiçada. É um potencial imenso desperdiçado. Eu acredito que essa geração... É muito clichê falar, né? Os jovens são o futuro. Porque é óbvio, né? Todo jovem é o futuro. Mas essa geração, ela tem, de fato, uma oportunidade, um potencial de transformar o futuro que nenhuma outra geração teve. Então, ela não só é o futuro, mas ela tem, de fato, o poder de construir o futuro que ela quiser. A gente vê, estudos falam que a geração Z, ela influencia as outras gerações em 93%, assim. 93% das pessoas são impactadas pela geração Z. Então, a gente vê uma geração com um impacto imenso, com um potencial imenso, que muitas vezes eu vejo que não é utilizado
de forma plena e positivamente. Então, eu tenho um propósito muito grande de conscientizar principalmente os jovens, sabe? Onde você busca informação hoje, Iva? Onde eu busco informação? Porque eu falo com a minha filha e ela... Você estudou, filho? Estudei. Tudo bem, ainda modelo antigo de escola, vamos chegar todo mundo... Estudei. O que você viu? Não, vi no YouTube, vi no... Cara, eu falei, bom, então espero que a informação seja verdadeira, assim, mas você... Eu vejo nesses mesmos lugares... Eu tô falando, ela tem 12, a Gabi. Sim. Então... Uma coisa, eu acho que não é muito na fonte da informação. Na fonte, eu digo. Não é no lugar, se é em livro, se é em site, se é em YouTube ou TikTok. Eu acho que a importância de desenvolver nessa geração é a capacidade de identificar uma pesquisa, algo real e falso, assim. A interpretação da informação. Isso é muito importante e que não é ensinado nas escolas, assim. Então, a gente vê muito que a gente vive numa abundância de informações, as escolas estão só depositando conteúdo na gente, o que piora a abundância de informações, enquanto ela não ensina a gente o, assim, principal, que é aprender a aprender. A gente só ensina, fala. E a gente vê isso logo pela maneira que chamam as escolas, né? Não são instituições de aprendizagem, é de ensino. Então, a garantia é que vai ser ensinado, que vai ser falado. Agora que vai absorver, já não é, não. Eu ia te perguntar sobre... Faz o método, pra mim, pelo menos... você acaba carregando também crença de quem tá passando a informação, né? Por exemplo, você não ensina ou não orienta a criança a pensar. Você não ensina... é incentivado o pensamento crítico. Você ensina ela o que você aprendeu e a sua interpretação da história também, o que é muito pior, cara. Isso pra mim... De tudo, assim, eu tenho um filho de 6 anos, é o que mais me preocupa, assim. Porque, assim, quem tá passando essa informação, qual que é a base dessa pessoa? E aí, sem querer discordar, mas complementando ao que você falou, da culpa ser dos pais de escolher, é muito fora da nossa mão, das nossas mãos como pais, porque você depende... Você pode escolher uma escola que tenha perfil, que oriente, que não sei o quê, mas... Se a pessoa que tá lá na ponta com a criança, ela tá um pouquinho desalinhada, ela vai carregar a crença dela pra essa informação, e aí, aí já foi pro espaço, aí esquece. Mas eu acho que apesar de, ainda mais que as crianças, elas absorvem coisas. Então, como elas não têm um pensamento crítico muito desenvolvido, e, na verdade, o que as escolas deveriam fazer, e não só as escolas, os pais também, era incentivar o pensamento crítico, mas é uma coisa que não acontece muito hoje. A gente vê falta de diálogo em casa, por exemplo. A gente vê que nas escolas, que são as mesmas desde que foram inventadas, né, não incentivam o pensamento crítico, que é uma coisa, assim, é uma das principais coisas que devem ser desenvolvidas hoje no século XXI, porque nessa abundância de informações, se a gente não tem pensamento crítico, a gente morre, né? Isso não é incentivado. Então, realmente, todas as pessoas têm uma influência nas crianças, mas principalmente os pais e os próximos. Então, eu digo que a principal responsabilidade é dos pais, porque, nossa, não adianta. Eu, por exemplo, sempre estudei em escola comum, só que pela criação que eu tive da minha mãe, eu sempre consegui usar até o que a escola me passava, então esse modelo que é de só passar informações, eu consegui usar isso positivamente, assim. Então, eu acho que em casa e com exemplo. Exemplo eu acho que é o principal, assim. Então, eu amo ler porque eu sempre vi minha mãe lendo, e eu acho que exemplo é tudo, assim. Então, eu ia te perguntar da escola, mas já explicou também. Eu falei, como você se enxerga na escola, assim? Deve ser um saco, né, pra você, porque... Tudo bem, você conseguiu jogar o jogo, que nem se falou, dançar conforme a música. Vai pra gente não fugir do tema aqui, musical. Você tá... Mas... tá on fire. Mas eu acho que se eu fosse você, eu estaria incomodado, assim. Porque tua cabeça é muito aberta, você viveu muita coisa, você tem muita referência, você é privilegiada, né? E aí você cai naquele modelinho do professor, da aula, dos 50 minutos. Puta, que saco, e cara. Eu já tive, assim, a oportunidade de estudar em escolas, assim, até muito fora da caixa. Escola, assim, com modelo construtivista. Então, já era uma escola, assim, completamente fora da caixa. Só que os alunos também, isso é importante. É necessário incentivar a mudança nos jovens, porque eu vi nas escolas que eu já estudei, principalmente na última que eu estudei, lá no Rio, ela era completamente fora da caixa, mas os alunos... eles não absorviam aquilo. E eu cheguei a passar... Era desconfortável, porque era a única que participava da aula.
E, tipo, sabe aquela aluna chata? Mas, na verdade, pô, eu tô fazendo o meu papel, né? E, sabe, ficava aquele clima que só era eu que falava. Tipo, eu tentava puxar, pô, vamos. E não. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que essa geração, pra incentivar uma transformação nela, porque a gente vê que mesmo que o modelo educacional mude, os alunos estão acostumados ao modelo antigo. Então, eles não vão abraçar. Por exemplo, nessa escola, nessa mesma escola, era uma escola que prezava muito pela conexão entre as matérias. Que é muito importante. Quando eu falei sobre criatividade, todas as áreas se conectam. E as ideias mais incríveis, elas surgem da combinação de 10 diferentes áreas. Então, uma coisa, assim, dessa escola, que eles prezavam muito, era de conectar as diferentes matérias. A gente fazia uma prova durante um período que era com todas as matérias juntas, falando sobre o mesmo assunto. Isso era incrível, assim. E aí, por exemplo, o professor de biologia, ele falava sobre música, ele falava sobre vários assuntos, assim, na aula dele. E aí os alunos, gente, esse professor tá viajando, o que ele tá falando de música, o que tem a ver com biologia? O professor falava, mas tudo a ver, sabe? Então a gente vê que é necessário incentivar também uma transformação nos jovens. Eu acho que a maneira de fazer isso, como essa geração é muito influenciável, eu acho que ela é muito guiada pelas pessoas da geração. E eu acho que hoje tem um vácuo, assim, um buraco, não tem vozes fortes na geração que puxem essa geração pra cima, que incentivem ela positivamente. Eu tenho, assim, um propósito de talvez ser uma dessas vozes, assim, e gostaria muito que tivesse mais vozes que incentivassem essa geração, porque a gente vê, até em sala de aula, se alguns começam a fazer bagunça, os outros começam também. Mas não é porque eles queriam mesmo fazer bagunça, é porque tá todo mundo fazendo, eles fazem também. E é meio que assim, se tá todo mundo prestando atenção, todo mundo perguntando, todo mundo começa a perguntar. Se tá todo mundo usando a internet positivamente, se tá todo mundo tendo mais consciência e tudo mais, todo mundo vai junto. Então, eu acho isso muito importante, incentivar a transformação nos jovens. Não adianta só essa mudança no padrão educacional se os alunos, eles estão acostumados com o modelo antigo e eles não vão aproveitar isso. É que hoje o julgamento também é muito pesado e fácil de acontecer um julgamento, né? Então, acho que muita gente que talvez tenha a voz, mas não tem talvez não sei se coragem talvez seja a melhor palavra, mas enfim. Se esconde um pouco. Mas se esconde um pouco muito por conta desse julgamento. Falta aí um pouco de autenticidade, de personalidade e tudo mais. Mas você não tem medo algum de se posicionar em frente mas e vambora, difícil, né? Até, por exemplo, nessa última escola, eu passei meio que eu era a única, assim, participava, ficava de aluna chata, assim, e era meio que a isolada, assim. Eu já passei bullying em outras escolas, e já passei, enfim, ser autêntico dá problema, é difícil. Se ser diferente, você se destaca e vira alvo, né? E no fundo, normal. As pessoas queriam ser também. E por isso, elas, né? E não ser autêntico e julgar a pessoa que é autêntica é mais seguro. É mais seguro rotular e julgar as pessoas, né? Vai com a turminha toda ali. Mas como que você acha que você consegue mostrar isso pra galera da tua idade? Que assim, é um negócio que é difícil. Tô pensando aqui, é difícil de você mostrar, né? É difícil de você. Mesmo com ações, porque você tá falando aqui, falou, cara, eu sou autêntica, eu não sei o quê, e, entre aspas, me ferrei, fui meio isolada, ficar não sei o quê. Porque as pessoas não gostam do diferente, não gostam de quem se posiciona e tal. Então, é difícil passar uma mensagem, falar, cara, tipo, peita, vai pra cima, né? Não se omita porque vai acontecer de algumas pessoas não curtirem. Como que você passa essa informação? Como você acha que você pode passar essa informação de um jeito que a galera da tua idade entende e fala, beleza, pode até ser difícil por um tempo, mas... Uma maneira que eu vejo, assim, que inclusive eu ia falar disso antes, eu acho que a música, se fala muito hoje do edutainment, né? Que é você, através de entretenimento, você educar. Eu acho que esse é o futuro da educação, assim. Eu acho que com o metaverso, que aliás é um assunto que eu estudo bastante, eita, bati aqui. Um assunto que eu estudo bastante, que é o metaverso, assim, eu acho que ele vai trazer essa revolução na educação de usar o entretenimento para educar. Acho que isso é necessário. A gente vê aí os games que já haviam trazendo o metaverso há anos, não surgiu agora, já é algo que vem sendo usado principalmente pelos jovens, já vem sendo dirigido pelos jovens há anos, através de games. Eu acho que tem essa grande tendência de usar o metaverso, o entretenimento, games para educação. E eu vejo muito o papel da música nisso. Então, acho que
eu acho que é incrível, assim, o que eu quero é através da música. Eu já tenho músicas onde, por exemplo, faço remix de discursos conhecidos. Tento passar alguma consciência através das músicas. E mesmo que não seja de forma direta, eu acho que eu alcançando jovens através da música, chamando primeiro a atenção deles com a música, e depois eu tenho mais espaço pra conscientizar, sabe? E falar. Eu acho que se eu só chegasse e desse informação, Fim assim, da palestra, literalmente. os jovens não iam, assim, dar atenção. Isso eu já vi, assim, eu já fiz muitos eventos pra jovens, palestrando. E aí, é incrível, assim, com outras pessoas palestrando também. Quando as outras pessoas palestravam, você vê que os jovens, assim, nem olhavam pra cara. Só que eu chegava, tocava, animava, assim, todo mundo olhando, assim, depois eu palestrava, todo mundo atento, assim. Então, gera outro impacto, assim. Quando você usa o entretenimento, você usa algo que já é do interesse deles e você depois passa a mensagem. Então, acho que isso que eu vou usar. Eu tava pensando, agora você tava falando, tava pensando, talvez o caminho da arte seja uma forma de cara, você não precisa contestar tudo e todos no primeiro momento, né? Você pode usar a tua arte como uma forma de... Sim. Né, de contestar e não ser você, sabe? Meio que separar. E depois você vai ganhando confiança e tal. Sim. Talvez é um jeito, como a gente né? tinha falado, né? Eu acho que a gente tava falando do Rock in Rio. Acho que a tendência é que todas as marcas, todos os influenciadores, todos os artistas, todas as pessoas se envolvam com educação. Não adianta. Uma frase do Gandhi é aquela... existem 1 milhão de nomes pro mesmo caminho, que é o caminho da consciência. E a consciência se adquire através da educação. Então, eu acho que cada vez mais a tendência é maior de todos contribuírem, de certa forma, para a educação, todos entenderem que eles influenciam, eles educam as pessoas à sua volta e tentar abraçar isso e usar da melhor forma, assim. Então, acho que todos os artistas, todos os influenciadores, a tendência é essa, né? Usar a arte para conscientizar. Boa. E a Rivka, escritora agora? Tem livro já também publicado, Sim. né? Ela tem 112 anos, André. Todo mundo sabe. Fazer tudo que ela fez. Tudo que ela já fez até agora. 43 anos. Mas eu começando a palestrar, surgiu, né, também a vontade, o sonho de escrever um livro, né? Pra eu materializar, assim, meus aprendizados que eu passo nas palestras em um livro. Então, eu escrevi esse livro e foi recentemente, eu escrevi rapidamente, assim. Foi algo, assim, incrível. Inclusive, que eu gosto de contar, eu não mostrei pra minha mãe antes de eu lançar. Olha... Tipo, a minha mãe falou, e eu falei pra ela também, ela falou pra mim, né, não me mostra, porque eu não quero dar alguma opinião, interferir, então, e aí eu mandei pra editora, eles fizeram toda a revisão, né, e depois só que ela leu. Mas foi rapidamente assim que eu escrevi, porque depois da pandemia eu vim com essa vontade muito forte de escrever um livro, com todos os aprendizados, assim, que eu tive na pandemia e tudo mais, então eu materializei isso. Como é que chama o livro, livro? né? Ah, boa. O Infinito Eu. 18 hábitos para explorar seu potencial. E é voltado pra geração Z ou pra todo mundo? Para assim? todo mundo. Todo mundo. E tem hábitos ligados à criatividade, à aprendizagem, à arte, a várias áreas. Que legal. A inteligência emocional. Eu escrevi esse livro depois de, na pandemia, passar por um processo de depressão, de ansiedade. Isso tem uma parte por problemas pessoais, mas porque eu também, durante a pandemia, parei de tocar, né? E, como eu falei, é algo assim que me nutre. Tocar, palestrar, algo que me nutre na pandemia. Que já era um momento, por si só, né? De muita ansiedade, que a gente não sabia o que ia acontecer. Claro. Eu passei por esse processo, mas que, assim, depois que eu passei, eu, assim, me iluminei, assim. Me iluminei, parece. Você não fez nada na pandemia em termos de... Não, eu fiz, produzi coisas, né? Chegou a produzir. Fez a gavetinha de Fiz músicas. lives, né? Mas eu, assim, foi difícil, assim, porque eu passei por esse processo. Mas depois eu escrevi esse livro. E foi, assim, depois que eu logo passei desse momento, eu quis escrever esse livro. E foi como, assim, uma canalização. Que eu escrevi, legal. assim, 2 meses. Foi super rápido. E já tô escrevendo outro também. Ah, que massa. Eu adorei. E escrever esse futuro, o processo. que você tem pela frente aí? O que você imagina, assim? Como que você se vê daqui a pouco, assim? Bom, eu me vejo justamente como eu falei, eu quero estar principalmente conscientizando essa geração, eu me vejo muito e brilha muito os meus olhos de fazer isso, sabe? Boa. Eu não consigo, assim, ver que essa geração não tá usando o potencial dela, sabe? A gente
um grande problema, assim, da vida, né? Tanto como a gente estava falando sobre deixar de ser criativo, deixar de ser curioso, deixar a autenticidade, é que a gente vai se normalizando, a gente vai se acostumando com as coisas. Então, quando a gente é criança, né, a gente olha tudo, assim, com um olhar fascinado, né? É como Nietzsche dizia, né? As crianças são estrangeiras. Eu acho que, e melhor, né? Elas assumem isso. Então, elas são curiosas porque elas se veem como estrangeiras. Só que a gente não deixa de ser estrangeiro. As coisas, a gente não entende de tudo, né? Só que a gente vai crescendo, a gente vai se acostumando com a vida e deixa de ver essa complexidade, assim. Mas aí, voltando, né? Eu acho que o grande problema é isso, da gente se acostumar. Eu acho que a gente se acostumou com a tecnologia. Pra mim, é algo assim que eu olho, é surreal a gente poder pesquisar as coisas e ter as respostas que a gente quiser. A gente poder falar com uma pessoa do outro lado do mundo. É algo que as pessoas se acostumaram e por se acostumarem, elas não usam de forma tão positiva, né? Se então, você acho fica que... abismado, imagina o Rafa que via na Barça a informação. Pior é que é verdade, a Barça. Ela lembra que comprava e todo ano chegava, todo semestre chegava um livro novo. ainda mais vocês que informação. viveram antes, né? Vocês O André é um pouquinho antes até. Vocês não. Mas foi um pouco antes. Mas Capelli, era ele Barça. ligava, quando ele ia ligar pro exterior, ele tinha que ligar pra a telefonista. A telefonista, eu quero falar com o número tal. Eu falei ontem em casa que eu tava vendo uma série Aí, e pegou ó. um telefonão, assim, aquele de discar, assim, que ficava Tem uma história super sete. engraçada Eu nunca vi, que... como é que é? É, nunca Tem vi. uma né? história super engraçada que um dia eu tinha, sei lá, uns 8 anos, 6, 7 anos, assim. A gente tava no shopping e aí numa loja da reserva tinha lá uma máquina de escrever. E aí eu passei e falei, mãe, olha isso, eu vi na TV, você clica e a letra sai no papel. E ela, menina, isso aí eu só usava isso. E eu, meu Deus. É louco, tem cada coisa, né? A gente Como tava é que chama falando. o outro? Chama... Mimeógrafo, né? Mimeógrafo. Mimeógrafo. Aquelas provas de... Eu não conheço. Esse de verdade. Acho que era isso. Acho que era uma prova de que fazia no álcool ali, ficava tudo azulzinho, a prova cheirava álcool, a prova. Não sei. Mas é algo Que assim tão loucura. incrível que a gente tem hoje, as pessoas se acostumaram. E, nossa, a gente pensa, hoje, 75% dos conteúdos consumidos na internet, 75% dos conteúdos consumidos na internet são entretenimento. Então, assim, não são educacionais. Então, a gente vê, assim, uma ferramenta tão poderosa. Antigamente, a super, informação né? era tão escassa. Só com enciclopédias. Olha como é que era antes. E hoje a gente tem tudo na nossa mão. Isso faz a gente valorizar muito menos a informação. E a gente faz a gente aprender muito menos. Eu falo sobre isso nas minhas palestras, sobre aprendizagem, né? Porque é intrinsecamente ligado com a criatividade, né? Hoje a gente valoriza muito menos a informação. E por causa dessa abundância de informações, que segundo o Eric Schmidt, que é o ex-CEO do Google, hoje, a cada 2 dias, a gente cria a quantidade de informações que a gente criou desde o início da civilização até 2003. A cada 2 dias. Então, olha a quantidade de informação. E essa quantidade de informação, né, como eu falei, causa alguns problemas. Mas é muito paradoxal porque, por causa dessa abundância, a gente acaba aprendendo menos do que antigamente, que a informação era escassa. Estudos mostram que antigamente as pessoas tinham conhecimento geral muito maior do que hoje. Hoje, que a gente tem acesso a tudo, a gente tem conhecimento muito menor. Então isso é muito paradoxal, até faz um sentido, né? Porque com escassez a gente dá mais valor. Né, também a informação. A gente foi, o Fora de Série foi para um evento em 2019 da Mastercard, um evento global de segurança, da informação e tudo mais. E aí uma das coisas que me chama a atenção é que você não consegue nem mensurar isso, na verdade, né? Por dia gera-se 1 quintilhão de bytes. Então, cara, o que é 1 quintilhão de bytes? Eu não faço nem ideia. Então, é isso, por dia, cara. Então, olha que loucura. A gente não consegue, é impossível processar isso. Óbvio que é impossível processar isso. Então, talvez é isso. Tem essa dispersão, talvez por esse volume gigantesco de informação mesmo, que você não consegue... Mas também tem uma falta de vontade de ir atrás, né? A gente vê, por exemplo, antigamente com informação escassa, quando as pessoas entravam em contato com uma informação, então você me falou alguma coisa que eu adorei. Eu dou um baita valor ali, porque eu penso... Talvez eu nunca mais entre em contato com essa informação, talvez eu precise muito em algum momento e eu não vou poder pesquisar, encontrar em algum lugar depois. Então as pessoas absorviam, elas guardavam muito mais informação por causa dessa valorização. Hoje em dia, se você me fala alguma coisa e eu gosto, dificilmente eu vou dar esse valor, porque eu penso, se um dia eu precisar, eu vou pegar meu celular e vou pesquisar. A gente tá a cliques de distância das informações, né? O famoso dar um Google. Doutor Google é perigoso. Mas apesar disso fazer um sentido, né?
assim, um desperdício, né? Coisa que se Vai joga tornando fora. todo mundo mais preguiçoso, tem jeito. Sim, como E a aí gente fica podia aquilo- aprender, né? Como... Se é verdade, se não é verdade, a tal da fake news à torta e à direita aí também, você não sabe a procedência da informação, muita gente se aproveita disso. Sim, A gente até sempre fala isso nos podcasts, mas o algoritmo, não é o algoritmo que se aproveita, mas enfim, o algoritmo ele trabalha para isso, então muita gente clicando numa mesma informação errada, Sim. falsa, seja lá o que for a característica dela aqui, vai jogar para frente para mais gente, cada vez mais gente vai ver aquela informação errada e falsa. Então tem muito do próprio hábito do ser humano ali, né? Mas é isso, é difícil você... Hoje eu acho muito difícil você conseguir dizer se é verdade ou se é verdadeiro ou falso determinada informação, Sim. cara. E aí você faz o quê? Ah, beleza, consome. Então, e o negócio tá isso ali. até estudos mostram, tem um estudo de Oxford que mostra que jovens do ensino fundamental até a graduação, 80% deles não sabem validar informações. Uma informação falsa de uma verdadeira na internet e, pior do que isso, para eles uma informação que eles validam uma informação por uma fonte que tem mais imagens. Uhum. Então, se um site tem mais imagens do que outro, eles acham que esse é melhor do que o outro. Então, a informação ali, ela talvez tem mais chance de ser real. 80%, isso do ensino médio até graduação. Então, isso é muito importante, né? Das escolas ensinarem a pesquisar, ensinarem a aprender, fazer com que os alunos aprendam a aprender, que a gente não vê. Isso é o mais importante, né? Você tem pretensão de fazer uma faculdade, alguma coisa? Ainda Você penso gostaria nisso, do que mas você eu gostaria. Ou de música, Tá. mas assim, é esperado, né? Ou de uma coisa diferente, assim. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa diferente pra, Tem não ideia? sei, jornalismo. Alguma coisa Pô, diferente. jornalismo é diferente? Não, Ah, diferente eu do- digo. Não, e é Você quer assim, eu sou falar, ligada pô, de uma certa forma, né? Sei lá, mecatrônica. Mas é que isso ela já estudou, André. A mecatrônica ela já sabe. Dos 9 aos 11 e meia. Não, mas eu tenho vontade, sim, de fazer alguma faculdade. E, preferencialmente, de uma coisa, assim, que talvez tá fora da minha área, que eu não pensaria, talvez, estudar. Não sei. Boa. Mas é importante você conseguir continuar levando essa palavra, aí, vamos dizer assim, todo esse Sim. conhecimento, essa cabeça ampla que você tem aí de novo, desse universo que você vive global, pra levar essas referências, levar essa galera pra frente ali também que precisa. A galera precisa... É uma merda falar isso, mas a humanidade precisa ser pega na mão, assim, sabe? Então, muita gente precisa ser pega na mão. Nem todo Precisa. mundo vai falar, vai tomar a frente, vai tomar a dianteira na palavra. Eu acho que precisa disso, assim, principalmente dessa geração, de incorporar mais e ser mais empoderada nesse sentido, porque eu vejo Precisa muito assumir uma a rédea, terceirização. assim, sabe? Eu acho que ainda tá no, qual é o futuro que meus pais, que os adultos vão deixar pra gente? A gente vê muitos jovens falando isso, né? Qual é o futuro que vocês adultos vão deixar pra gente? Eu acho que agora é a gente que tá criando o futuro. Então, qual é o futuro que a gente vai deixar pra próxima geração? É dúvida. momento de... Porque depois no futuro, os jovens que vão estar, né? Falando, Sem dúvida. olha o futuro que vocês deixaram pra gente. Então, acho que já passou disso, sabe? O futuro que foi deixado, que era pra ser deixado, já foi deixado. Agora tá nas nossas mãos usar todo esse cenário que é abundante, sim, de informações, de circunstâncias, usar da melhor forma e melhorar o que a gente quer melhorar. Mas Sem isso tá em a gente, né? Em assumir isso, deixar essa terceirização e ver que o futuro tá sendo criado agora no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Super de acordo. Parece papo da minha avó aqui, mas eu lembro dela falando assim, falou, filho, eu tenho que passar rápido. E passa mesmo, assim, eu tenho 39, hoje 40. Mas é isso, 10 anos já faz muita diferença, assim. Eu me lembro fazendo 30, beleza, tô fazendo 30, legal, tal, pô, tô com 40 já, sabe? E muita coisa acontece. Então, assim, assume a rédea logo, sabe? Da tua vida, da tua situação, do teu futuro e constrói. Mas concordo pra caramba com você. Acho que tem muita terceirização de culpa, de é o outro, é o Estado, é o de quem é Bolsonaro, ou culpa. seja lá quem for, entendeu? Então, cara, para disso. E o André fala muito disso, né? A gente tá todo dia junto. E quando dá desculpa meu francês aqui, quando dá uma cagada em algum projeto, assim, eu falo, cara, porra, mas e aí você tá puto porque deu a cagada, porque você não queria que tivesse a cagada, não sei o quê. Você fala, não, mas é isso, mas não é possível, que não sei o quê. Ele falou, cara, primeira coisa, vamos olhar pra dentro. Vamos ver se a gente fez errado. Tá tudo certo ou a nossa bunda tá na janela também? Eu tô lendo agora Meditações do Marco Aurélio, Estoicismo, exatamente isso, então, né? e você sempre vai... Tem alguma coisinha na tua bunda que tá aparecendo na janela ali. Aí você fala, puta, realmente. Deixa eu olhar pra dentro primeiro e corrigir aqui pra depois, sabe, terceirizar a culpa, assim. Que é fácil terceirizar, né?
terceirizar e tentar analisar, assim, isso não só com os outros, mas coisas que aconteceu com a gente, com sentimento. A gente sempre tenta negar as coisas, né? Então, entender, mas por que eu não posso? Não, só aceita. Como é que você vai usar da melhor forma, né? Isso é importante, até falar sobre os problemas, né? Acho que você trazer você... É engraçado, eu tava almoçando com um amigo meu hoje, a gente tava falando sobre isso, né? O quanto é difícil as pessoas assumirem que estão com depressão, por exemplo. Então, se você chegar e falar, puto, passei por um quadro depressivo durante a pandemia, é super importante, que vira uma referência. Fala, cara, É algo que passei. muitos jovens passaram. Tô E tem saída. é. E tem saída, né? Passei, tô falando, assumi, não sei o que, né? E eu acho que é meio cultural, assim, a galera mais velha escondia, né, esconde o mais sentimento, né, até se for de relação com o filho, de ser referência, esconde um pouco mais isso. E acaba gerando, colocando mais peso nas costas, né, e não sai do lugar. Sim. O Daniel Alves é engraçado, o jogador, ele fala que, cara, minha mochila tá levinha, cara. Essa frase é boa. Eu deixo minha mochila levinha. Cara, quanto mais pesada a mochila, mais devagar eu vou andar. Então, minha mochila tá sempre leve. Boa. Então, tem umas coisas boas. Isso é muito importante de aceitar, né, os pontos negativos, né, que a gente vê em problema de conflito de geração. Isso é muito importante. Hoje a gente vive um momento histórico, assim, que nunca viveram tantas gerações juntas por causa do aumento da expectativa de vida, né? São hoje 5 gerações convivendo juntas. Isso causa um enorme conflito. E a gente vê muito, né, muitos adultos reclamando da geração atual. E eu acho que, na verdade, tudo bem, pode realmente apontar as características negativas, mas eu acho que o principal é aceitar elas e tentar usar elas da melhor forma, sabe? Então, essa geração é isso. Como é que a gente pode usar da melhor forma? Não debatendo, sabe? Você não pode ser isso, você não pode... Não, aceita, você é assim, essa geração é assim, inclusive pelas circunstâncias que a gente criou, porque uma coisa muito importante é entender que as gerações, elas são ligadas. Então, se essa geração é menos resiliente, menos tolerante, é porque a geração passada criou um cenário mais abundante, assim, com menos problemas. As gerações, elas sempre estão tentando criar um cenário melhor para a próxima geração, baseado nas experiências delas, né? Então, se hoje a gente vive num mundo melhor, que então fez essa geração atual ser menos tolerante, menos resiliente, na verdade foi meio que culpa da geração passada, né? Tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas fracas. E aí pessoas continua. fracas criam tempos difíceis. E aí o ciclo volta pro começo. Então, Rafael Capelli. Capelli, Rafael. Muito bom. É muito importante isso mesmo. Que massa, bom papo, hein, Rico? Bem legal, assim, bem legal. Sua cabeça você é bem esclarecida, assim, isso é muito massa, assim, até pela idade, assim, também. Eu queria te agradecer, na verdade, porque o papo foi muito massa, deixar isso aqui aberto pra você. A gente fala toda vez o mesmo termo, mas a nossa janelinha é pequenininha, mas tem algumas pessoas vendo, então, e a gente tá crescendo cada vez mais, assim. Mas deixar isso aqui aberto, cara, esse espaço aberto pra você voltar quando vocês quiserem. Tem a história da tua mãe, que eu acho que é legal a gente convidar a tua mãe também pra sentar junto na mesa, pra ela contar a versão dela da história aí, porque a gente contou nos bastidores algumas coisas super interessantes aqui também, engraçadas. Então, fica super à vontade, a casa é sua. Te agradeço pela vinda e pelo teu tempo. Agradeço eu, vocês. Boa. Incrível. Boa. No finalzinho, a gente tem sempre uma pergunta final, assim, derradeira, que é referência, assim, né? Brincadeiras à parte, mas referência, a gente acredita muito que referência gera referência. E a gente sempre pergunta para todos os convidados que vêm aqui, que são pessoas super esclarecidas como você, qual é a referência dessas pessoas? Porque a gente quer justamente poder impactar alguém ali. Se a gente conseguir impactar uma pessoa com uma informação legal, com um aprendizado legal, com uma história de vida legal, com uma depressão que superou, seja lá o que for, pra gente golaço. Essa é a nossa meta. De inspirações de pessoas, referências de pessoas? Isso. Christopher Phillips, que eu recentemente li alguns livros dele. Murilo Gun, meu querido amigo Murilo Gun. Demais. Ele já veio aqui? Não, ele tem episódio no Fora de Série. Tem episódio no Fora de Série, mas no podcast não. O Murilo, Nietzsche. Só. Marco Aurélio. Clóvis Barros Filho, tô brincando. Mais vindo mais pra... Quem mais? De grandes inspirações. Vintage Culture. Não, vamos cortar isso aqui. Pode falar, a gente corta. Não é gravado, a gente corta. Tô brincando. Corta aí depois. Deselegante. Corta aí depois o Vintage Culture. Mas basicamente essas. Boa. Oi? Só pedi uma.
Oi? Uma referência. Era só uma. Não. Pode, a gente vai passando aqui. A galera fala mesmo. Muito legal. Boa, e pra quem quiser estar mais perto da Rivka, acompanhar trabalho, ler o livro, ouvir as músicas, ver a palestra, o que faz? Aonde entra em contato? Com quem que fala? No meu Instagram, principalmente. Todas as minhas redes sociais são Rivka, RIVKAH Music. No Instagram, Rivka Music, no TikTok, enfim, as minhas redes sociais são essas. Se quiserem entrar em contato, é por lá. Para palestras, é com a Apolo Palestrantes, que também tá na bio do meu Instagram. O meu livro também tá na bio do meu Instagram, olhem lá. Boa. E o de vocês, eu vou entregar para vocês. Vai ter que voltar pra contar as histórias e lançar a música. Lançar música. E trazer o... recentemente, daqui a pouco, dia 12 de agosto. 12 de agosto. Fica 2 dias, né? Sexta. Esse programa sai em setembro, então você tem que falar que É lançou. verdade. É verdade. Eu falei isso antes, né? Mas tudo bem. Tá em casa. Então tá. A música já foi lançada. No último dia 12 de último dia agosto. 12 de agosto. É. Você pode ver ela aqui nesse QR Code, ó. Cadê? Opa! Aqui, ó. Só clicar aqui o QR Code. Uhul. Põe o link da música. Né, o Kurt, se vira. Olha lá, o Kurt já fez um joinha ali, já tá ouvindo ali, beleza. Boa, mais uma vez te agradeço, obrigado. Eu Então, te agradeço, quem agradeço vocês. quiser estar em contato com a Rivka, contratar, comprar o livro, ouvir as músicas, baixar as músicas, vai no Instagram Rivka Music. Music. Se vocês colocarem Rivka, já aparece. Boa, é isso Mas a aí. parte mais difícil é Rivka mesmo. RIVKAH. RIVKH Music. Tá tudo ali na bio do Instagram. A gente vai deixar aqui também o link, vai deixar o QR Code. A turma já sinalizou ok. A gente fica por aqui. Não esqueçam de acompanhar o Fora de Série em todas as plataformas sociais, no @Fora de Série e também no blog www.foradesérie.com. Turma, é isso. A gente fica por aqui. Rivka, obrigado. Andrezão, um beijo no seu coração. Beijo do gordo. Beijo pra todos vocês. Tchau.